Hello, turminha! Como vocês estão? Vamos para mais uma aula e nossa aula de hoje é de Literarte, ok? Vamos estar trabalhando sobre gêneros musicais. Vamos entender o que são gêneros musicais? Vamos lá. Então, meus amores, os gêneros musicais são as músicas que têm elementos em comum. Por isso é preciso observar os aspectos relacionados às músicas para que se possa determinar se há elementos semelhantes ou não, ok? Geralmente, para determinar o gênero, deve-se observar o meio sonoro, que são os instrumentos utilizados, a função que a música tem, que relaciona ao papel em característica desempenhada pela música, a composição, que está relacionado ao texto ou ao conteúdo expresso nas músicas, que está presente nas músicas instrumentais e verbais, podendo ser romântico, amoroso, dramático, sagrado. É a letra da música, a melodia, não é isso? Também temos a estrutura da música, que é o tipo musical que está sendo ali executada através dos instrumentos, ok? E temos também o contexto, que é uma situação de execução da música no mesmo cenário geográfico, ou histórico, ou cronológico, ou cultural. Então, aí são os gêneros que compõem a música, ok? Vamos agora falar um pouco sobre a música eletrônica. Quem aí não conhece uma música eletrônica? Todos vocês conhecem, né? Então, a música eletrônica, ela é representada pela tecnologia digital. Ela não permite uma relação social assim bem próxima entre as pessoas ali participantes daquela festa, mas possui uma criatividade muito grande, já que tudo isso é executado através de computadores, ok? Quem comanda a festa, né, são os DJs, que são os nomes das pessoas ali que estão fazendo, estão no teclado, nos instrumentos, tudo. E eles são responsáveis pela animação em festas, baladas e etc. Temos também aqui outros tipos musicais, já que a música é uma forma de arte que combina com todos os ritmos e seus sons. Vocês também devem conhecer o hip hop. O hip hop ele começou nos Estados Unidos e é a fusão de três bases, que é o rap, o grafite e o break, né? Isso aí, o rap quer dizer o quê? Música, grafite é uma pintura que nós já vimos, já estudamos nas aulas anteriores, e o break é uma forma de dança. Também temos outro ritmo, o break é um estilo dançante que surgiu nos Estados Unidos também, em meados da década de 70. O seu principal artista da época era o cantor James Brown, mas atualmente temos aí várias pessoas que fazem esse tipo de dança, tá? É usado no meio de recreação ou competição no mundo inteiro, geralmente são feitas em praças públicas, entendeu? E temos também o rap. O rap surgiu na Jamaica na década de 60. Essa tendência artística enfatizava por meio dos ritmos jamaicanos expressões de denúncias sociais. Atualmente temos aí os raps, né? E quem faz esse papel são os MCs. Eles falam sobre determinadas questões sociais nos shows, como violência, fome, sobre miséria, sobre feminicídio. Então, assim, são temas sociais que eles abordam de acordo com a música, ok? Então, espero que tenha gostado da aula de Literarte, tá? Vamos agora para a nossa próxima aula. Mas antes, a Pro quer dar um recadinho muito importante para vocês. Estão usando a máscara corretamente? Sim, né?
Estão usando todos os dias? Sim. Por isso, continue usando, porque usando a máscara, você cuida de você cuida do outro e você cuida de todo um planeta, tá? Então, o uso da máscara é individual, mas a proteção é coletiva. A proteção é para todos, ok? Então, meus amores, agora vamos para uma aula de ciências, né? Vamos falar sobre a influência do ser humano na natureza. Qual o papel do ser humano na natureza? Vamos lá? Então, o homem e a natureza. Nós sabemos que para sobrevivermos, nós retiramos muito dos nossos recursos da natureza. Os naturais, também os que não são natural, não é isso? E esses recursos, eles se classificam de duas formas, que é o recurso renovável e o não renovável. Os que são renováveis são aqueles que se renovam por meio de processos naturais, em um curto prazo, é o ar, a água, a vegetação. Esses daí, eles são renováveis, com o decorrer do tempo, a longo prazo ou a curto prazo, ele vai se recompondo. Por isso, ele se chama recursos renovável, ok? Agora vamos ver os recursos que não são renováveis. Recursos que não se renovam. São aqueles que existem quantidades limitadas, não se renovam e corre o risco de esgotar-se no meio natural, ou seja, ele pode acabar com o tempo. É o carvão, o petróleo, os combustíveis fósseis, tá? Devemos cuidar dos recursos não renováveis. Por quê? Porque a natureza pode levar milhões de anos para recompô-los novamente. Imagine se acabar o petróleo, ele só vai aparecer depois de milhões de anos e nós não vamos estar mais aqui. E nós precisamos do gás natural para a nossa sobrevivência, tá? Como gás de cozinha, a gasolina, para ir movimentar os transportes, não é isso? Aqueles que ainda não são elétricos. Mas temos aqui a combustão. Quem conhece o que é uma combustão? A combustão é o efeito ou ação de queimar por meio do fogo, não é isso? E para se queimar, nós usamos o quê? Alguns tipos de combustíveis. E estes combustíveis, eles podem aparecer em três estados: o sólido, os combustíveis que são líquidos e os combustíveis que são gasosos. Os sólidos são os combustíveis como madeira, parafina, todos esses tipos. E quando nós falamos dos combustíveis líquidos, nós estamos falando do álcool, da gasolina, do óleo diesel, tá? Quando nós falamos dos combustíveis gasosos, são os combustíveis à base de gás, que é o gás natural, tá? Então, relembrando, os combustíveis sólidos são todos aqueles que é utilizado em motores de combustão externa, na forma de um pó bastante fino, como a madeira, o carvão e a parafina, tá? Os líquidos são aqueles ideais para uso de motores em combustão interna, para dentro, não é isso? Boa parte dos combustíveis nesse estado físico é obtida a partir da destilação do petróleo. Ele vem do petróleo, como é o álcool, a gasolina e o óleo diesel. Já os gasosos são combustíveis utilizados em câmeras internas, geralmente são misturados de duas ou mais substâncias gasosas, que é o exemplo do metano, o hidrogênio e o gás natural, ok?
Vamos agora falar um pouco sobre eletricidade. Eletricidade é um termo que vem da palavra o quê? Energia elétrica, não é isso? Então, vamos estudar um pouco sobre ela. Então, pessoal, a eletricidade é uma manifestação, uma ramificação da energia elétrica, ok? A partir do século XIX, a energia elétrica tornou-se fundamental para a realização do trabalho e do progresso humano, ou seja, ela foi fundamental para realizar nossas atividades diárias, tá? Hoje nós podemos perceber a energia elétrica em diversas formas de nossa realização de trabalho. Quando eu uso um computador, quando eu ligo um forno elétrico, um carrinho elétrico que não seja por bateria, tá? Quando você pega um ferro de passar, põe numa tomada e ali ele esquenta, não é isso? Então, assim, temos várias formas de manifestações da energia elétrica, tá? Na natureza, percebe-se através dos raios, tá? Que são semelhantes às correntes elétricas, que faz funcionar os eletrodomésticos, porém, em intensidade mais forte, tá? Quando falamos de energia elétrica ou de eletricidade, nós temos aí os corpos que são bons condutores e maus condutores. Quando é que eu sei que um corpo ele é bom condutor ou quando ele é mau? Ele é bom condutor quando permite a passagem da energia elétrica, da corrente, né? Isso são exemplo a água, soluções aquosas, metais. Esses materiais que permitem o choque elétrico são materiais chamados bons condutores. Você já viu aquela fala que diz assim, que na verdade é uma dica, né? Não use a tomada com os pés molhados, descalço, não é isso? Porque a água, ela é um bom condutor, tem a passagem de corrente elétrica, tanto como o ferro, o alumínio, os metais e etc. Já os maus condutores da corrente elétrica são dificilmente, né, eles deixam passar a corrente elétrica. Então, esses corpos que não permitem a passagem da corrente elétrica são chamados de maus condutores, tá? É o caso do plástico, da borracha, do vidro, da madeira, tecido. Esses materiais, se você tiver, por exemplo, com a mão molhada, você quer colocar uma tomada, você pode pegar com pano, com plástico, com uma borracha, porque eles não vão passar o choque. A mesma coisa são usadas fitas isolantes, tá? A fita isolante é um plástico e ela é um mau condutor, porque não permite a passagem elétrica ali naquele material, ok? Mas o que é um circuito elétrico? Vamos ver agora. O circuito elétrico são ligações de elementos como geradores, receptores, capacitadores, realizadas por meio de fios condutores, permitindo a circulação da corrente elétrica. Então, só acontece um circuito elétrico quando passa ali a corrente elétrica. Veja aí essas duas lâmpadas, elas estão acesas, elas estão sendo aí alimentadas por uma bateria. Tem um caminho, né, o circuito aí, e ele está sendo alimentado por uma corrente elétrica, por isso ela acendeu, ok? Vamos entender que o circuito ele pode ser aberto ou circuito fechado. No circuito aberto, o que é que acontece? Não permite a passagem da corrente elétrica. Já no circuito fechado, a corrente elétrica ela passa tranquilamente. Por isso vocês veem no exemplo que
a lâmpada na primeira está acesa porque passou a corrente elétrica que o circuito está fechado. Já na segunda, a lâmpada não está acesa porque não passou a corrente elétrica, já que o circuito está aberto. Então, a principal diferença entre circuito aberto e circuito fechado é o interruptor e a circulação de corrente elétrica. No primeiro não circula, tá? No segundo, a corrente vai de um lado para outro e o terceiro, a corrente é desviada. Por que desviada? Porque está aberta, ok? Para se falar de energia, é necessário tomarmos alguns cuidados, né? Para isso, devemos sempre ter bastante atenção quando for usar qualquer equipamento eletrônico. Se não é do seu convívio, você primeiro tem que buscar as instruções, como deve ser usados, prevenção, para que não acabe aí tomando choque, alguma coisa de errado, ok? Mas antes de falar dos cuidados com a energia, né? Vamos falar aqui um pouco sobre as dicas de ouro para economizar energia, tá? São dicas simples, mas podem fazer toda a diferença aí na conta de energia e também para o nosso planeta, não é isso? Então, sempre utilizar lâmpadas fluorescente ou LED, que economiza. Para estudar ou ler à noite, preferir iluminação dirigida. Não colocar roupas e tênis atrás da geladeira para secar. Na hora de lavar roupa, faça uma quantidade maior, em vez de estar lavando 2, 3 vezes na semana, de peça em peça. Junte-as e lave aí com a quantidade. Na hora de tomar banho, na hora de desligar o chuveiro, enquanto estiver sabonando o corpo, desligue. Tanto você economiza água quanto economiza energia. Desligar os aparelhos, televisão, rádio, celulares, na hora de dormir, já que à noite ninguém vai assistir, não está ali assistindo, já que está dormindo. Retirá-los dos cabos da tomada, tá? Então, essas são algumas dicas para poder estar aí economizando energia. E as dicas como ter cuidado com a energia são essas que nós já vimos diariamente. Não é isso? Não colocar a tomada com a mão molhada. Na hora de limpar, sempre ter o máximo de cuidado. Não colocar a mão em tomadas. Elas sempre têm que estar super protegidas. Não sobrecarregar as tomadas com 2, 3 extensões, não é isso? Ter o máximo de cuidado com os aparelhos eletrônicos próximos a regiões molhadas, que pode dar choque. As crianças, elas são muito curiosas. Então, temos que ter muito cuidado como utilizar protetores de tomada e ficar sempre atento às movimentações delas, ok? Ter cuidado com os fios descascados, cuidado com a lâmpada, tudo isso. Então, meu povo, vamos agora para mais uma aula. Mas antes da próxima aula, a Pro quer deixar mais uma dica para vocês. Continue se cuidando e continue estudando, tá? E hoje vamos falar um pouco sobre a paz. O que é a paz, meus amores? Todos vocês estão em paz? Estão tranquilos? Estão calmos? Sim, né? Então, estamos falando de uma calmaria tão gostosa como nós temos aí diariamente, tá? Então,
Quando eu falo de paz, eu estou falando de um estado de espírito nosso, né? Que é o estado em estar calmo, em harmonia, em concórdia e tranquilidade. Também ter paz é ter sossego na alma, em que há silêncio e descanso. Ter paz é ter ausência de problemas ou de violência. É ter uma relação tranquila, saudável, amorosa com as pessoas, ok? Estar em paz é uma circunstância em que certos países não estão em conflito ou em guerra. É aquela palavra em que diz assim: a amizade reina, o diálogo venceu, ok? Então vamos estudar mais um pouquinho sobre a paz. Nós temos aí a cultura da paz. Vamos entender que a cultura da paz foi um termo assinado pela Unesco que entende que a consciência permanente dos valores da não violência social, ou seja, é possível existir paz independente de ser uma cultura só do meu país. Não, é um valor social. Se é um valor social, todas as culturas, todos os países, eles têm que adquirir e têm que colocar em prática, ok? Não havendo guerras, não havendo conflitos e havendo o que nós vimos agora anteriormente, harmonia, calmaria, tá? Solidariedade, respeito, diálogo pelo outro, ok? A cultura da paz, ela vai mais longe do que apenas construir a paz. Não é só construir, é pregar, é levar, é viver a paz. Eu não posso só construir uma atividade, mas eu tenho que aprender com aquela atividade, ok? Então, essa aí é a missão, é o objetivo da cultura da paz. A paz é resolver os conflitos sociais de forma pacífica. É uma mudança radical nos paradigmas de que dão sustentação ao atual modelo civilizatório. Ou seja, uma civilização, ela tem que estar o que? Sustentada, não é isso? Ela tem que ser o que? Pacífica, amorosa, uma com a outra, ok? Até porque se não houver paz, se não houver diálogo, jamais vai haver uma sociedade civilizada, ok? Quando há paz, há saúde do planeta. Tanto dos seres humanos quanto a natureza devem ser cuidadas e jamais violentar a vida, tá? Nós sabemos que muitas pessoas, eles morrem pela rua, são violentados na rua por sua condição social, por ser um morador de rua, por ter um gênero diferente do meu, por não aceitar, não ter a mesma decisão, a mesma opinião que a minha. Mas nós sabemos que no planeta as pessoas têm que viver e viver bem, em paz, independente de sua raça, de sua cultura, da sua condição social, do seu gênero, tá? Todos nós somos do planeta e todos nós devemos viver em harmonia no planeta, ok? Respeitando as diferenças do outro. É para isso que temos a cultura da paz, uma cultura de paz que implica no esforço para modificar o pensamento e a ação das pessoas no sentido de promover a paz.
Porque falar de violência e de como ela nos assola não deixa de ser o tema principal. Por quê? Porque que adianta falar de violência e você ser violento em casa? Você ser violento com o colega, ser violento consigo mesmo, xingando, falando palavras que não deve. Então você tem que nem só ter uma cultura de paz, mas pregar, levar paz para todos. A segurança deve estar voltada para maiores oportunidades de empregos e jamais justiça social com maior inclusão e nunca em armamentos. Ou seja, para se ter uma boa segurança, as pessoas têm que serem educadas. Ela deve ter formação, ela deve estar preparada para a sociedade, para socializar, para trabalhar, ter empregos. Porque sim, o trabalho, a educação, que vai sustentar uma sociedade justa, digna, não armamentos. Os armamentos que uma sociedade precisa são armamentos de emprego, de oportunidades de vida, ok? Uma socialização, um meio de formação para essas pessoas que não estão inseridos de forma que a sociedade precisem, tá? Quando falamos dos pilares da cultura da paz, nós temos alguns dos pilares, tá? Na verdade, são 8, mas aqui eu trouxe alguns dos que são mais importantes, que é educação para uma cultura de paz, tolerância e solidariedade, participação democrática e igualdade de gênero. Participação democrática, quando fala assim que todos nós temos o direito de participar da nossa democracia, de dar opiniões, de defender, de criticar se for necessário, tá? E igualdade de gênero, que deve haver uma equidade entre homem e mulher, não que homem seja igual a mulher, mulher seja igual a homem, mas já que trabalham iguais, elas têm que ter direitos iguais, ok? Então, meus amores, a aula de hoje ficamos por aí, tá? Estudem, reflitam e vocês têm aí o diário, Livro de Ciências, páginas 83 e 84, Sociologia, páginas 66 e 67, e vocês também têm uma leitura de Sociologia, páginas 64 e 68. Também vocês têm atividade na página 57 e 58. Meus amores, beijo, tá? Até nossa próxima aula. Assistiu a aula até o fim? Deixe seu like para prover sua participação, ok? Beijão, até mais.